Ele só valoriza depois que perde. E eu vou te provar isso. Você já percebeu que algumas histórias de amor só se tornam claras quando já é tarde demais? Que às vezes você pode entregar o seu melhor, dar o seu coração inteiro e mesmo assim ser tratada como se fosse algo comum. Eu sei que isso machuca de um jeito que você não sabe nem colocar em palavras, porque você não estava jogando, você não estava tentando impressionar. Você estava ali, inteira, acreditando que quando a gente ama de verdade, o outro sente. Mas ele não sentiu. Pelo menos, não enquanto você estava ali. E é aqui que começa uma das verdades mais cruéis que Carl Jung nos revela sobre a alma humana. Algumas pessoas só reconhecem o valor da luz quando finalmente se veem no escuro. Você foi presença, cuidado, paciência. Você foi o tipo de mulher que não aparece todo dia. Mas ele ainda estava cego demais pelas próprias inseguranças, pelo próprio ego ou pelo próprio medo de ter encontrado algo que ele não sabia como sustentar. Ele achou que você estaria ali para sempre. Achou que você aguentaria tudo. Achou que você continuaria tentando, se explicando, mostrando, provando, insistindo. Mas chega uma hora em que até a mulher mais amorosa cansa. Não é falta de amor, é exaustão emocional. É o peso de carregar sozinha algo que deveria ter sido construído a dois. E quando essa hora chega, a energia muda. Você não grita, você não briga, você não faz cena. Você simplesmente começa a se recolher, começa a voltar para o seu próprio mundo, começa a se lembrar de quem você era antes de tentar ser tudo para alguém que não soube reconhecer você. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que algo acontece. Ele sente. Porque o silêncio de uma mulher que já amou muito tem um peso que nenhum grito tem. É o tipo de silêncio que ecoa por dentro, que confronta, que revela. E o que ele não viu enquanto você estava ali, cheia de presença, ele começa a enxergar agora, quando não tem mais acesso. E dói. Porque agora ele percebe que o que ele perdeu não é qualquer coisa, não é substituível, não é trocável. Ele percebe que você era rara, que você era vida, que você era abrigo. E agora a ausência que ele mesmo causou começa a persegui-lo como sombra. Eu vou te mostrar, com Jung, por que isso acontece, porque é quase inevitável. E por que, mesmo quando ele retorna, o poder já não é mais dele. É seu. Você conhece bem essa cena. É quase como se fosse um filme que toda mulher já assistiu pelo menos uma vez na vida. Você estava ali, presente, aberta, acreditando que o amor é algo que se constrói, que cresce, que se alimenta. Você tentava conversar, tentava mostrar, tentava aproximar, tentava entender. Você segurava os silêncios dele, os medos dele, a instabilidade emocional dele, como se o seu amor pudesse ensinar o coração dele a ficar. Você acreditava que se desse mais um pouco, se tivesse mais um pouco de paciência, se mostrasse com mais clareza o que sentia, talvez ele finalmente enxergasse o que tinha nas mãos. E ele até parecia entender às vezes. Nos pequenos gestos, nos momentos raros onde ele se permitia ser verdadeiro. Mas no dia a dia, algo sempre faltava. O interesse dele vinha pela metade. O esforço vinha quando era conveniente para ele. Você ficava sempre esperando o momento em que ele finalmente perceberia que você era única. Você fazia planos em silêncio, imaginava viagens, futuro, cumplicidade. Você se via construindo uma história, mas ele parecia sempre com um pé fora, sempre deixando você em segundo plano, sempre mantendo uma distância que você não sabia explicar, mas sentia. Você tentava conversar e ele dizia que você estava exagerando. Quando você buscava conexão, ele dizia que você estava intensa demais. Quando você pedia atenção, ele dizia que você estava pedindo demais. E você começou, pouco a pouco, a acreditar que talvez você realmente estivesse pedindo demais. E é aqui que começa a ferida silenciosa.
Quando uma mulher começa a se diminuir para caber no pouco que lhe oferecem. Você parou de falar dos seus sonhos para não parecer exigente. Parou de mostrar suas dores para não parecer complicada. Parou de pedir carinho porque não queria sentir que estava implorando. Você foi se calando, foi se organizando por dentro para amar em silêncio. Colocou o amor dele acima do amor por você mesma. E nessa hora, algo dentro de você começou a morrer devagar. Não foi um grito, não foi um escândalo, não foi uma briga. Foi apenas aquela sensação constante de solidão na presença de quem você amava. A sensação de que você estava carregando os dois. A sensação de que tudo que você fazia era pequeno para ele, mas gigante para o seu coração. E mesmo assim, você ficou. Porque mulher que ama de verdade tenta até o último fio de esperança. Você ficou até o dia em que o seu próprio corpo começou a sentir o peso. A exaustão emocional virou cansaço físico. O choro preso virou dor no peito. A insônia virou silêncio, gritando por dentro. E foi então que você começou a mudar, não porque você quis, mas porque você não tinha mais forças para continuar tentando. Seu olhar mudou, seu tom mudou, seu coração começou a se recolher. E ele só percebeu a mudança quando a ausência já estava acontecendo, quando você já estava emocionalmente longe, mesmo estando fisicamente perto, quando você já tinha parado de tentar salvar o que ele nunca segurou. E é aqui, exatamente aqui, que a dinâmica muda. Porque a ausência de uma mulher que já deu tudo tem um impacto que nenhum homem esquece. A ausência não é silêncio, é espelho. É quando ele finalmente se vê diante de tudo que não soube valorizar. E é nesse ponto da história que Carl Jung entra para explicar o que a maioria nunca entende. Ele não percebeu seu valor porque não conseguia ver o próprio. Ele não sabia amar você porque ainda estava fugindo de amar a si mesmo. Ele não fugia de você. Ele fugia de tudo que o lembrava que amar exige coragem. E você foi o espelho disso. Carl Jung dizia que ninguém encontra o amor antes de encontrar a si mesmo. E é por isso que tantos homens só reconhecem o valor da mulher depois que a perde. Não é porque não viram, não é porque não sentiram, é porque não estavam prontos para olhar. O homem que ainda está preso à própria sombra, essa parte inconsciente que carrega seus medos, suas inseguranças, suas feridas emocionais, não sabe receber amor. Ele pode até desejar, pode até gostar, pode até se envolver. Mas quando o amor se aproxima de verdade, quando toca profundamente, quando faz ele se sentir visto, algo dentro dele entra em pânico, porque o amor verdadeiro revela quem ele realmente é. E muitos homens não suportam ser revelados. Jung explicava que o ser humano projeta no outro aquilo que não reconhece em si mesmo. Ou seja, quando você apareceu na vida dele com amor, entrega, intensidade, presença, ele não viu você. Ele viu um espelho. E esse espelho mostrava o que ele não era capaz de sustentar naquele momento. Maturidade emocional, coragem afetiva, intimidade real. Seu carinho mostrava o abandono que ele nunca curou. Sua paciência mostrava a desorganização emocional que ele nunca enfrentou. Seu amor mostrava as faltas que ele carregava desde a infância, desde a primeira rejeição, desde o primeiro amor não correspondido, desde a figura paterna distante ou materna instável. Você tocou em camadas que ele nunca tinha permitido que ninguém tocasse. E ao invés de acolher isso, ele fugiu, não de você, mas do que você despertava nele. Jung chamava isso de evasão da sombra, quando o homem rejeita exatamente aquilo que poderia libertá-lo. Porque é mais fácil continuar repetindo padrões do que romper com eles. É mais fácil se envolver com algo superficial, onde nada aprofunda, onde nada toca, onde nada revela. É mais fácil se distrair com outras mulheres, conversas vazias, paixões rápidas que não exigem nada além do ego. O amor que você deu
Exigia presença, exigia verdade, exigia responsabilidade emocional. E ele ainda não sabia residir dentro dessas camadas. Então ele tratou você como se você fosse fácil de substituir. Como se mulheres como você aparecessem todos os dias. Ele acreditou na ilusão da abundância emocional, como se conexão profunda fosse algo que simplesmente acontece com qualquer pessoa. Mas o tempo é o grande revelador. Jung dizia que a psique sempre traz à consciência aquilo que foi recusado uma vez. Ou seja, quando você se afastou, quando sua energia recuou, quando o amor deixou de ser oferecido, ele se viu sozinho com a própria sombra, sem você para suavizar o peso da própria inconsciência, sem você para traduzir o que ele sentia e não sabia dizer. Sem você para segurar a fragilidade que ele nunca admitiu ter. E é aí que nasce a culpa, o arrependimento, o reconhecimento tardio. Porque agora ele não está mais olhando para você, ele está olhando para ele mesmo. E é doloroso, porque agora ele vê que aquilo que ele chamava de exigência era, na verdade, cuidado. Que aquilo que ele chamava de drama era apenas o seu pedido para ser amada. Que aquilo que ele chamava de intensidade demais era o seu coração oferecendo verdade. Agora, ele sente o impacto da sua ausência como um eco interno que não diminui. E esse é o ponto central da análise junguiana. O valor só se revela quando a psique entende o que perdeu. Antes ele não tinha consciência, agora ele tem. E consciência dói. Porque ela mostra que você foi amor verdadeiro em um lugar onde ele ainda estava aprendendo a ser inteiro. E o mais forte, Jung nos mostra que quando essa consciência chega, o homem só tem dois caminhos: amadurecer ou repetir, crescer ou se esconder, voltar transformado ou voltar igual. Mas de qualquer forma, quando ele volta, o centro do poder já não é mais dele, é seu. Existe um momento que não tem barulho, não tem anúncio, não tem explosão. Não é um término dramático, não é grito, não é confronto. É um instante silencioso, quase imperceptível, mas que muda tudo. É quando a mulher que já deu tudo finalmente se recolhe. Não porque deixou de amar, mas porque deixou de se sacrificar. Esse momento é a virada, é o ponto onde o eixo emocional da relação muda de lugar. Até então, ele tinha a certeza da sua presença. Ele tinha a segurança de que você estava ali. Ele sabia que você tentaria de novo, mais uma vez, outra vez e outra. Ele se acostumou com o seu amor como quem se acostuma com o ar, presente, constante, garantido. E é exatamente aí que o amor passa a ser invisível para quem não tem maturidade emocional para enxergá-lo. Mas você começou a cansar. Você começou a perceber que estava tentando salvar sozinha algo que o outro nem estava tentando segurar. Você parou de justificar a ausência dele. Parou de inventar desculpas para o desinteresse. Parou de acreditar que ele iria mudar quando estivesse pronto. Você simplesmente começou a voltar para você. E quando a mulher volta para ela mesma, algo sobrenatural acontece. Não é raiva, não é vingança, não é orgulho, é autoconsciência. É quando você percebe que amar alguém nunca deveria significar abandonar a si mesma. Você não deu discurso, não fez ameaças, não pediu para ele correr atrás. Você apenas esvaziou o espaço interno que antes estava cheio de expectativa. Você começou a cuidar de você, do seu corpo, da sua paz, do seu sorriso, do seu silêncio. Você deixou de implorar por presença e começou a oferecer presença a si mesma. E é aqui que o homem sente. Porque o silêncio de uma mulher que já sofreu tudo o que tinha para sofrer não é vazio. É espelho. É o eco daquilo que ele não soube segurar. Você não precisou dizer nada. Ele percebeu na forma como seu olhar não buscava mais o dele. Na forma como você parou de mandar mensagens longas explicando seus sentimentos.
na forma como sua energia deixou de pedir. A sua ausência começou a mostrar para ele tudo o que ele não quis ver quando você estava presente. E foi nesse silêncio que ele começou a entender. O cérebro humano só reconhece o valor de algo quando ele percebe a perda. Jung dizia que a consciência nasce do contraste. Você era o amor, agora ele sente a falta. Você era a calma, agora ele sente o vazio. Você era o porto seguro, agora ele está à deriva dentro da própria instabilidade emocional. E ele vai tentar entender o que aconteceu. Vai começar a lembrar dos momentos, vai rever conversas, vai abrir mensagens antigas, procurando por sinais do que perdeu. Vai começar a sentir a sua ausência nos lugares que vocês compartilhavam, nas músicas que você gostava, nos horários que antes eram preenchidos pela sua presença emocional. Ele vai perceber que aquilo que ele acreditava ser garantido nunca foi garantia. Que amor não espera para sempre, que amor não sobrevive sozinho. E é nessa hora que ele acorda. Não porque você pediu, mas porque você deixou de oferecer. Não porque você pressionou, mas porque você parou de salvar. Não porque você fez cena, mas porque você fez silêncio. E silêncio é poderoso. É nele que o homem finalmente se encontra com a própria verdade. Ele só não valorizou você porque acreditou que nunca perderia. Agora que perdeu, é tarde para fingir que não doeu. E se ele volta a procurar você e ele vai, já não é mais para que você prove o seu valor. É porque ele finalmente enxergou o dele, refletido em você. Só que agora, quem decide é você. O centro mudou. A escolha voltou para suas mãos. Antes você queria ser escolhida. Agora, ele precisa ser merecedor. E isso muda tudo. Carl Jung dizia que ninguém foge do amor que não sente. A gente só foge do amor que sente profundamente, porque é esse que nos revela. E é exatamente por isso que tantos homens correm da mulher que mais poderia curá-los. Eles não fogem porque não gostam. Eles fogem porque gostam demais. Gostam a ponto de sentirem que não têm estrutura emocional para suportar a profundidade desse sentimento. Muitos homens cresceram aprendendo que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza, que sentir é perigoso, que depender de alguém afetivamente é algo que precisa ser evitado. Desde cedo, foram ensinados a controlar, a segurar, a não se abrir. E quando encontram uma mulher que toca direto na alma, que vê além da máscara, que enxerga o menino por trás do homem, isso assusta, porque essa mulher reconhece o que ele tenta esconder até de si mesmo. Ela vê as inseguranças, os medos, o abandono que ele carrega, a necessidade de aprovação, o vazio que ele tenta preencher com trabalho, distrações, validações externas, outras mulheres, conquistas superficiais. Ela vê o que ninguém nunca viu. E esse é o ponto. Quando alguém nos vê de verdade, nós perdemos o controle da narrativa que contamos sobre nós mesmos. Ele preferia acreditar que era forte, estável, seguro, mas com você, ele se sentia vulnerável. E a vulnerabilidade, para um homem que nunca aprendeu a lidar com o próprio emocional, é aterrorizante. Jung explicava isso como o encontro com a sombra, o momento em que somos confrontados com tudo aquilo que reprimimos. Quando você amou esse homem, você ofereceu algo que ele não sabia o que fazer. Acolhimento. Você amou partes dele que ele odiava. Você viu valor onde ele via falha. Você acreditou onde ele duvidava. E isso fez ele se sentir exposto. Não porque você o pressionava, mas porque o amor verdadeiro revela. E quando o amor revela, ele exige escolha. Enfrentar-se ou fugir. Ele fugiu. Não de você, mas da necessidade de se tornar alguém capaz de sustentar o amor que você oferecia. É muito mais fácil amar superficialmente do que amar profundamente. O amor superficial é controlável, não exige cura, não exige olhar interno, não exige honestidade emocional.
Mas o amor profundo, esse que você deu, exige coragem, exige maturidade para reconhecer que amar também dói, que amar também mexe, que amar também transforma. E transformação assusta quem ainda está apegado à versão antiga de si mesmo. Muitos homens passam a vida inteira repetindo o mesmo ciclo. Encontram uma mulher profunda, fogem dela, se envolvem com mulheres que não exigem profundidade, se frustram, sentem vazio, lembram da mulher que amaram e perderam, mas continuam presos na própria incapacidade de mudar. Isso não tem a ver com você não ser suficiente. Tem a ver com ele não ser suficiente para ele mesmo. Ele não conseguia segurar o seu amor porque o amor que você oferecia pedia que ele crescesse. E ele ainda não estava preparado para crescer. Ele preferiu se esconder atrás da desculpa do não estou pronto, não sei o que quero, não é o momento. Isso não é falta de sentimento. Isso é falta de maturidade emocional. Jung dizia que o amor verdadeiro é um convite ao self, é o chamado para se tornar quem se é, e esse homem ainda estava longe de si. Por isso ele fugiu do amor que mais precisava. Ele fugiu de você porque você era o lugar onde ele teria que enfrentar a própria verdade. E o mais duro, ele só vai entender isso quando você já tiver ido, quando você deixar de oferecer o amor que sustentava a alma dele sem que ele mesmo soubesse. Quando o silêncio que você deixou começar a ecoar dentro dele. É aí que a consciência chega. É aí que ele percebe que não perdeu uma mulher. Ele perdeu a oportunidade de se tornar um homem inteiro. Retomar o poder não é sobre provar nada para ele, não é sobre fazê-lo correr atrás, não é sobre postar foto para provocar, não é sobre criar joguinho emocional. Retomar o poder é sobre voltar para si, é sobre lembrar quem você era antes de tentar caber em migalhas. É sobre recuperar a sua presença dentro da sua própria vida. Você passou tanto tempo tentando ser vista por ele que esqueceu de se ver. Você se colocou em segundo plano, se abandonou, se diminuiu, se moldou, tentando ser a mulher que ele conseguiria amar. Mas a mulher que você é não precisa ser diminuída para ser amada. A mulher que você é já carrega força, profundidade e valor. Então o primeiro passo para retomar o poder é voltar para o seu centro. Voltar para as coisas que te fazem sentir viva. Voltar para os seus hobbies, para os seus rituais, para o seu corpo, para o seu silêncio, para a sua beleza, para a sua presença. É começar a se olhar com o mesmo carinho que você ofereceu a ele. É lembrar que você é um universo inteiro e não uma migalha de afeto. Quando você começa a se priorizar novamente, sua energia muda. Você para de buscar fora aquilo que precisa construir dentro. Porque amor próprio não é sobre se trancar, se endurecer ou se tornar inacessível. Amor próprio é sobre saber escolher. É sobre olhar para alguém e pensar, eu te amo, mas eu me amo mais. E é justamente aí que o seu valor se torna inegociável. Ele começa a sentir a diferença. Ele sente que já não é mais o centro da sua vida. Ele sente que você parou de girar em torno dele. Ele sente que o brilho que antes você direcionava inteiro para ele, agora está voltando para você. E isso é magnético, não porque você está tentando manipulá-lo, mas porque toda vez que uma mulher lembra do seu próprio valor, ela se torna impossível de esquecer. Retomar o poder também é sobre colocar limite. Limite não é afastar. É ensinar como você merece ser tratada. É olhar para qualquer relação e dizer, isso aqui não me nutre, isso aqui não me honra, isso aqui não serve para mim. E escolher ir embora quando for necessário. Porque o amor verdadeiro não pede que você se abandone. Ele pede que você se reconheça. E quando você retorna para si, você começa a perceber coisas que antes não via. Você começa a enxergar que sempre foi você quem carregou a relação. Que você sempre foi a que sentia, a que cuidava, a que sustentava.
E você percebe que isso não é amor, isso é desequilíbrio. O amor só é amor quando há troca, quando há presença dos dois lados, quando há maturidade emocional. Então você para de romantizar o pouco. Você para de confundir intensidade com amor. Você para de achar que, talvez com mais um esforço, tudo se resolva. Você entende que o amor que você ofereceu era grande demais para ser recebido por alguém que ainda estava pequeno demais para segurá-lo. E quando essa consciência chega, você não sente raiva. Você sente paz. Porque você finalmente vê que não era sobre você não ser suficiente, era sobre ele não estar pronto. A partir daqui, você não precisa provar nada. Você não precisa correr, você não precisa falar, você não precisa justificar, você só precisa continuar. Continuar vivendo, continuar florescendo, continuar se priorizando, continuar se reconstruindo. Porque o universo responde à mulher que volta para si. Ele te coloca em lugares maiores. Ele te entrega pessoas que sabem reconhecer. Ele te aproxima de um amor que não assusta, que não some, que não hesita, que não exige que você se quebre para caber. Você não perde nada quando perde alguém que não estava pronto para te amar. Você se reencontra. E é nesse reencontro que o seu poder volta. E quando o seu poder volta, tudo muda, inclusive ele. Quando uma mulher retorna para si, o universo inteiro muda ao redor dela. Não porque ela faz algo intencionalmente para chamar a atenção, mas porque a energia dela muda. Ela deixa de vibrar na falta e começa a vibrar na presença. Ela deixa de procurar e passa a ser procurada. A ausência dela se torna uma força, e é aí que ele volta. Ele volta porque agora ele sente o peso daquilo que deixou escapar. Ele volta porque o silêncio dela grita mais alto do que as palavras que ele ignorou. Ele volta porque o amor que ela deu não era comum. E ele percebeu isso tarde demais. Homens não sentem saudade do que não tocou a alma. Eles sentem saudade da mulher que os viu quando eles ainda estavam cegos. Eles sentem saudade da mulher que trouxe paz para o caos interno deles. Eles sentem saudade da mulher que foi lar. Mas agora, tudo é diferente. Antes, você queria ser escolhida. Agora, ele precisa ser merecedor. Antes, você corria na direção dele com o coração aberto. Agora, ele precisa atravessar o deserto da própria consciência para alcançar você. E ele sente isso. Ele sente que perdeu algo que não encontra em qualquer lugar. Ele olha ao redor, tenta preencher o vazio com distrações, tenta encontrar substituições rápidas, tenta se convencer de que está tudo bem. Mas não está. Porque amor verdadeiro deixa marca. Amor verdadeiro é tatuagem na alma. Ele pode fingir, pode se distrair, pode postergar, pode se enganar, mas existe um momento inevitável onde a consciência chega. E quando chega, ela mostra tudo de uma vez. Mostra o quanto você segurou a relação. Mostra o quanto você se entregou sem receber o mesmo. Mostra o quanto você foi amor, onde ele ofereceu dúvida. E mostrar isso dói, porque ele percebe que não perdeu só uma mulher. Ele perdeu uma versão de si mesmo que só existia ao lado dela. Jung dizia que o reencontro com o amor perdido é, na verdade, o reencontro com o próprio self. Ele não está voltando por desejo físico, por carência ou por saudade superficial. Ele está voltando porque agora ele se deparou com as partes profundas dele que você revelava. Ele está voltando porque o silêncio confrontou a sombra que ele fugiu a vida inteira. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O fato dele voltar não significa que você deve recebê-lo. Porque agora o amor não é mais sobre provar, não é mais sobre tentar salvar,
Não é mais sobre esperar que ele mude. Agora, o amor é escolha consciente. Se ele volta igual, se ele volta apenas porque sentiu sua falta, se ele volta ainda imaturo, inseguro, incapaz de sustentar profundidade, você olha nos olhos dele e entende que não existe mais lugar para ele na sua vida. Mas se ele volta transformado, se ele volta disposto a assumir responsabilidade emocional, se ele volta entendendo que amar é verbo, presença, diálogo, construção, então a história pode renascer de um lugar totalmente diferente. O poder está nas suas mãos, não porque você venceu um jogo, mas porque você, finalmente, entendeu o seu valor. Você não quer mais ser amada de qualquer jeito. Você quer ser amada com coragem. E coragem é algo que só existe quando o amadurecimento emocional acontece de verdade. Então, quando ele volta, e sim, ele volta, você não se pergunta mais, será que ele me ama? Você se pergunta, será que ele está pronto para amar a mulher que eu me tornei? A resposta não está nele, está em você. E isso muda tudo.